tipo de coisas que podem estar acontecendo para trazer esse aspecto negativo nas incorporações? Sim. Talvez a transição planetária que precisa acontecer, essa limpeza que tem que ser feita, talvez seja para impedir que as pessoas tragam seu propósito. Muitas crianças e adolescentes que estão agora nesse momento sendo atacadas por meio de arcontes, que trabalham com o medo. O medo, quando a criança ou adolescente está vibrando muito no medo, e aí desencadeando melancolia, depressão, algumas crises de identidade, isso daí pode estar associado a esse movimento de arcontes. Por isso que a gente precisa ter cuidado, porque eles estão se alimentando do medo para que essas crianças, que futuras cientistas, futuros escritores, futuras formadoras de opinião, essas pessoas elas não tenham o seu propósito. Se percam na missão. Isso. E é o que a gente chamava de crianças índigo, cristais, arco-íris, diamante. Isso que a gente vem falando há muito tempo. Essas crianças elas têm uma sensibilidade. São crianças, por exemplo, que já nascem, elas já não querem comer carne, elas já têm uma consciência ecológica. Então, essas crianças elas vão fazer a transição planetária. Talvez daqui a 30, 40, 50 anos. Então, essas substituições de falsas memórias venham para que esse projeto Terra, da Nova Terra, ele não avance. Então, é esse movimento que a gente fala. Quando eu digo implantes de falsa memória, pode ser por qualquer ser que trate do contrário da evolução que tem que ser feita para a quinta dimensão. Porque é muito fácil você ficar na 3D, é muito fácil, a gente não consegue avançar. Apegado à matéria. Isso, apegado à matéria, e também não no sentido de você ter prosperidade, porque a prosperidade é uma coisa de Deus, de Deus, Pai, Mãe, Divina Consciência, mas apegado à matéria no sentido de doenças. A 3D traz muito doença, inveja, ciúme, brigas, discussões. Você vibra na escassez. Você vibra muito na escassez, terceira dimensão. Quando você está na quinta, tudo acontece naturalmente. Quando você fala, você tem o seu propósito, você tem a sua profissão, a profissão que você escolher, você será bem sucedido porque você está bem. Você traz mais em harmonia. Mais em harmonia com o propósito da Nova Terra. Inclusive, muitas profissões na Nova Terra que hoje a gente já está vendo crescer, profissões que não tinham antigamente, e muitas profissões antigas, né, sendo reduzidas. Então, isso daí, você não vai ser aquela pessoa. Quando eu crescer, eu quero fazer direito e medicina. Na minha época era isso. Você tinha que fazer o direito e medicina. Eu fiz direito, porque era uma área que dava concurso, porque você visava muito na estabilidade. E na Nova Terra você vai ter todas as profissões, até profissões novas que estão surgindo, porque o foco não será esse. O dinheiro, o foco será o seu propósito. E a felicidade será a teoria, né, da felicidade. Você vai ser feliz porque você vai vibrar com paz, tranquilidade, não vai ter essa quantidade de doenças. Então você tem a harmonia, você tem a felicidade, você vive numa família plena, que é diferente da terceira dimensão. Então tudo isso, essas substituições de falsas memórias, é para que não avance o projeto Nova Terra, que é um projeto que tem que acontecer, tem que vingar. Então, de uma forma ou de outra, vai acontecer. Talvez retarde, mas vai acontecer sim. Nossa. Mas essas falsas memórias seriam o quê? Assim, se você conseguir colocar em outras palavras. Eles introduzem na mente das pessoas memórias falsas? Seria isso? E são os arcontes que fazem isso? Exatamente. Arcontes, seres que podem estar conectados também com um passado seu, de outras vidas que você fez algum acordo, porque a gente, quando desencarna, a gente vem para cá, reencarna, e a gente tem o nosso círculo, a roda de Sansara, que a gente precisa quebrar, porque senão a gente volta para o mesmo ciclo de vidas passadas. Então, a gente, quando vem para cá, vocês, eu, todos, tem um propósito. Quando a gente quebra esse propósito, a gente volta a fazer a mesma coisa que fez na vida passada. Então, volta para uma colônia de regeneração para, mais uma vez, ficar nesse ciclo reencarnatório. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo reencarnatório. Digamos que em alguma fase da sua vida você vai ser testado. E quando você cai nesse teste, então aí vem as substituições de falsas memórias e você se perde. De repente você não está fazendo aquilo que você veio fazer, que é o seu propósito divino, que a gente fala. Então aquele propósito divino ele foi quebrado. Então você se percebe fazendo coisas que não é da sua rotina, que não é
É aí onde você começa a perceber essa substituição de falsas memórias. Ela pode acontecer por meios eletrônicos. Pai Benedito de Aruanda, que é o preto velho, dirigente do Águas de Aruanda, com quem eu escrevo, ele fala que a gente não pode dormir a 3 metros, menos de 3 metros, com celular, porque o celular também é um mecanismo que traz substituição de falsas memórias quando você está dormindo. Então ele nos orienta que a gente coloque pelo menos a 3 metros da nossa cabeça. Tem pessoas que dormem com o celular debaixo do travesseiro. Nossa. Isso daí é muito perigoso, inclusive alguns ataques eles acontecem de substituições de falsas memórias por esse movimento de celulares. Uma vez eu estava em casa e eu percebi, eu comecei a ouvir vozes, parecendo que o celular estava ligado. Vinha do celular, mas não era rede social. Então, é como se tivesse aberto uma fenda, uma rede, e eu comecei a perceber. Porque nós estamos sendo observados todo o tempo. Se a gente não tiver vigilância, e a gente precisa compreender isso. É nesse movimento que você tem que ficar atento. Então, se tiver algum movimento de uma abertura, um multiverso, algo que você esteja... E a gente tem que perceber quando é um espírito que está conversando do lado, mas vinha do celular. Eu percebi que era algo e eu desliguei e deixei um pouco desligado para que eu não entrasse nessa frequência. E existe muito isso, frequência. Você está bem, você acorda bem. Eu digo sempre que a gente às vezes acorda na 5ª dimensão. Começa o dia, depois a gente cai para a 3ª e a gente fica oscilando. Mas a gente precisa ter cuidado, principalmente quando a gente está dormindo, que é nesse momento que podemos ser... Antes a gente falava de íncubos, súcubos, esses espíritos que nos pegavam à noite, talvez para algumas aventuras, mas a gente precisa perceber. Existem as projeções astrais, existem os sonhos lúcidos, esse mundo da 4ª dimensão que a gente precisa compreender. E eu sempre digo, faça sua proteção antes de dormir, não durma de corpo aberto, ou por meio de benzimentos, de um banho de ervas, que eu trabalho muito com essa ancestralidade. Para tudo isso, a gente precisa conhecer e fazer o nosso processo de limpeza e de blindagem energética para que essas energias elas não nos atinjam. Essas energias elas podem atingir se a gente estiver desligado daquilo que precisa ser feito. Ou por meio de orações, como eu falei, benzimentos, banhos de ervas, cristais. Os cristais nos protegem muito desses ataques. Os animais também nos protegem muito. A exemplo dos gatos. E cachorros também. Cachorro. Tem gente que às vezes o gato está ali na região do estômago, nos pés, perto da cabeça. Deixa ele ficar até o momento que ele sair. Porque às vezes eles estão ali para nos chamar, para nos limpar, para nos blindar. Tanto que lá em casa a gente coloca cristais para restabelecer a energia dos gatos. E eles, depois que fazem esse movimento, eles vão e deitam ali do lado do cristal e a gente percebe que é uma necessidade natural deles. Ou ficar perto de plantas ou de cristais. Outras coisas também que as pessoas não têm em casa, plantas. Importante. Outro dia uma amiga disse que a casa estava muito depressiva, muito melancólica. Eu perguntei se tinha plantas, ela disse que nenhuma. Então, eu faço o teste, coloque plantas de 5 a 10 plantas, dei o nome de algumas para proteger a casa e ela harmonizou a casa dela com plantas. Porque a gente precisa entender isso. As plantas, os cristais, os animais, nós não podemos viver isolados. Nos conectam, né, com a terra. Nos conectam, porque a gente, lá no passado, a gente tinha essa conexão. E agora, nos centros urbanos, a gente se perde. Então, isso daí é uma porta aberta também para essas falsas memórias, porque a gente fica com o corpo aberto. Eu vou te chamar corpo aberto, vocês vão entender, para receber frequências que não são as nossas. A gente se perdeu um pouco, não no sentido de religião, mas de espiritualidade. A gente precisa retomar esse caminho de volta da nossa espiritualidade, seja aquela que você acredita. Você é evangélico, então se pegue com salmos. Você é católico, com Nossa Senhora, Maria. Você é da Umbanda, Pretos Velhos. Você precisa sempre estar conectado com alguma força que te aterre, que coloca os pés no chão, que é o que a gente chama de divino aterramento. Lá no Águas de Aruanda, Tiago recebeu uma plataforma que o nome é Divino Aterramento. A gente fez uma viagem para a pirâmide de Saqqara, lá no Egito. Percorremos todos os templos e dentro da pirâmide de Saqqara ele passou 2 horas em transe. E quando ele voltou, ele escreveu um livro chamado Divino Aterramento, que trata, inclusive, desse retorno nosso
para o aterramento que a gente precisa fazer para o propósito. Então, alguns lugares do planeta a gente tem feito essa conexão. No Brasil, a gente já foi para alguns lugares, como os cânions de São Francisco, as cataratas. Nós já fizemos também Alto Paraíso de Goiás. E fora do Brasil, Machu Picchu. Agora a gente está para ir para as cataratas do Niágara. Já fizemos também... São sempre em vórtices de energia do planeta. Isso, a gente vai, faz um trabalho em grupo, começou na pirâmide, para que a gente possa estabelecer essa conexão, que se chama divino aterramento. São lugares do planeta que a gente percorre como se fossem chakras, para que a gente se fortaleça e a gente passe também por ali para uma conexão espiritual. Tem até um livro, Divino Aterramento, no Água Jaruanda, que ele trata desse assunto.